Rogério Bariza, presidente do Botafogo. Rogério, já era esperado, né, essa decisão do Gustavo, ele já havia noticiado isso antes no Campeonato Paulista, quando ele também pediu um período de licença. Como é que você está encarando agora novamente esse desafio à frente da presidência? Essa mudança, vamos falar de vida do Gustavo, com a vinda do filho dele, complicou um pouco as coisas para ele. Então o Gustavo vai ter que ficar mais em São Paulo. Ele vai ficar apenas 2 dias em Ribeirão, vai dormir uma noite em Ribeirão. Ele vem para dar aula aqui na USP, que ele é professor. E a esposa dele trabalha em São Paulo. Então, o dia a dia do clube, o Gustavo não ia poder ficar assinando as coisas, fazendo as coisas. E a gente já tinha conversado, já sabia disso. E isso é uma coisa natural. O Gustavo deixa bem claro para o torcedor do Botafogo, o Gustavo permanece na diretoria, certo? Só que agora não como presidente do clube. Mas ele está sempre dando os respaldos, ele vai ficar mais até à frente do futebol, junto com o Rafael e com o Fernando, mas não muda nada no Botafogo. Vai ser o primeiro desafio seu à frente do Botafogo que o Gustavo te passou, falou assim, agora cuida agora você. Qual é o primeiro desafio à frente do Botafogo? É a vinda da França? É as coisas do terreno que ainda dá para colocar em ordem agora com esse período de, entre aspas, férias do futebol, né? Não, nós temos muitas coisas acontecendo. A França é uma delas, que é uma coisa que eu já vinha fazendo até por força da minha profissão, que é a reforma lá no estádio, essas coisas. E o Gustavo também sempre ficou mais à frente da parte da negociação com o Banco Axial, e eu sempre participava. E o Gustavo até ficando em São Paulo, a sede da empresa é lá, do Axial, Federação Paulista lá. Então o Gustavo vai ficar ajudando muito o Botafogo também em São Paulo, onde realmente as coisas acontecem. Você tem esse período na presidência, passa a sua cabeça permanecer por mais uma eleição, ou é calma, é primeiro esse período e depois pensar lá na frente nas eleições? Não, isso nós vamos pensar depois. Eu não sei se é eleição, se é reeleição. Nós tínhamos um planejamento nesse grupo de ficar um certo período no Botafogo. Não sei se o Rogério como presidente, o Gustavo como presidente, mas um período. E vamos terminar esse mandato. Nós temos aproximadamente 1 ano ainda e depois o tempo dirá. Vamos ver, o futuro a Deus pertence. Aproveitando esse gancho da seleção francesa, como é que andam as obras? Eles estão vindo com mais vezes aqui em Ribeirão, né? Virou uma rotina já os franceses virem aqui, se aproximando no período de vinda, que é no mês de junho, um pouquinho antes. Como é que estão as obras no estádio? Está bem avançado em relação ao planejamento que foi feito? Bem adiantado não está, mas nós estamos correndo atrás, porque o período é curto, mas nós não queríamos atrapalhar o andamento do Campeonato Paulista. A reforma em vestiário ia impactar diretamente nos jogadores, comissão técnica, mas a partir do momento que o Botafogo foi desclassificado, nós entramos já demolindo, quebrando as coisas que terem que ser feitas, e depois vamos deixar o vestiário a contento da Federação Francesa. Em relação ao futebol, você tem aí a primeira competição oficial, a Copa Paulista, né? Não era a competição ideal que você planejava, lógico, queria uma Série D, assim como todos os botafoguenses. Qual é o desafio de montar esse primeiro elenco dessa competição? Começa também depois da Copa. E já aproveitando o gancho, tem uma pendência aí com o jogador da casa, que é o Daniel. Ele vai mesmo para a Ponte Preta? Tem alguma coisa já concretizada? Bem, vamos por etapa. O Daniel deve se apresentar na próxima semana, lá, segunda, terça-feira, na Ponte Preta. Ele vai com cláusulas de liberação para algum clube de Série A e para futebol estrangeiro, vamos falar assim, futebol europeu, por exemplo. Com relação a desafios, nós temos agora a Copa Paulista, que vai servir de preparação para 2 torneios, eu vou falar assim. Para o Campeonato Paulista do ano que vem, nós vamos dar experiência para os meninos que estão hoje, fala meninos, mas é uma forma carinhosa, porque a gente vê muitas vezes eles entrando com 15 anos, hoje já estão homens, né, com 20, 21 anos. Uma preparação
Então, para a Taça São Paulo e para o Campeonato Paulista. O Macalé deve trabalhar com um número bem grande de jogadores. Justamente, ele vai trabalhar com 2 elencos. Um elenco seria o Sub-20 e um elenco de garotos, de jogadores, né, um pouco mais velhos, que seriam jogadores de 20, 21 anos, 19, que não vão jogar a Taça São Paulo. O Daniel, você falou, então ele vai na semana que vem, empréstimo com essas cláusulas que você disse. Ponte Preta paga alguma coisa do Botafogo ou por enquanto não? Não, por enquanto não tem nada, a Ponte Preta não dá nada, certo? Pelo empréstimo, ela paga o salário do Daniel, que é um salário alto, mas sempre com essa cláusula, se aparecer alguma coisa mais interessante para o Botafogo, a liberação vai ser dada. Uma vitrine também, né? Um Campeonato Brasileiro de Série B, é uma vitrine até para alguns jogadores, porque alguns clubes da Série A ficam sempre de olho ali, pensando algumas posições. A do Daniel a gente sabe que na lateral está bastante carente aí no futebol brasileiro, né? Exato, a Ponte Preta é uma equipe que sempre faz bons papéis, certo? Até o ano passado estava na Série A do Campeonato Brasileiro. E é uma boa vitrine, é um amadurecimento do Daniel, certo? O ano passado ele já fez um bom Campeonato Paulista, depois foi para o Vitória, não teve oportunidade de jogar muito no Campeonato Brasileiro. Esse ano voltou aqui para o Botafogo, fez novamente um bom Campeonato Paulista. E agora jogando esse brasileiro, seja pela Ponte Preta ou por qualquer outro clube, ele vai amadurecer para ter um 2015 fantástico. Para fechar esse papo com você, Bares, o Gustavo, ontem, em participação ao programa Esporte Show por telefone, disse que mais um vai ficar para o exército do Botafogo, é um soldado agora. E agora você passa a ser o general dessa turma aí do Botafogo? Não, o Gustavo não é só um soldado. Vamos falar que ele é o presidente de honra do Botafogo hoje. Ele vai estar junto, ele sempre foi um soldado, todo torcedor do Botafogo é um soldado. E ele vai ser o nosso grande comandante, Fidel Castro. Está lá, quem manda é Fidel. Certo? Ele como bom esquerdista, vamos falar assim, na parte da política. Então, o Gustavo está com a gente e não vai... O Rogério só está fazendo parte dessa engrenagem dentro de uma diretoria que é fantástica.